Olá, amigos. Para conversarmos sobre o tema que nós iremos conversar hoje, o que é a morte e o que é morrer? Bem, de início são perguntas muito instigantes. Todavia, como uma introdução muito cabível para o que a gente vai falar aqui, eu gostaria de te incentivar a ir lá no meu canal e assistir, seja antes ou depois desse vídeo, um outro vídeo que eu tenho lá, chamado O Descontrole Emocional como resultado da substituição do real pela imaginação. É um vídeo rápido e ele vai carregar a base daquilo que vai servir de fundamentação para esse nosso vídeo aqui. Porque, rapidamente aqui pensando com você, sem maiores aprofundamentos e sem me utilizar dos instrumentais do cientificismo, eu gostaria apenas de instigar o seu raciocínio e o seu pensamento sobre o tema da seguinte forma: o que é o morrer? Olha que interessante. Estou gravando um vídeo para te dar a seguinte resposta: não sei. Não sei. Não sei o que é a morte e não sei o que é morrer. Ora, mas isso faz toda a diferença. Sim, pode parecer absurdo e às vezes um tanto quanto patético eu gravar um vídeo com um enunciado tão instigante: o que é a morte, o que é o morrer, e chegar aqui e te dar essa resposta: não sei. Ora, mas como que algo aparentemente tão estúpido pode fazer um mínimo de sentido? A grande verdade é que eu não sei e ninguém sabe. Ninguém sabe de fato e verdade o que seja morrer, sobretudo experiencialmente. Experiencialmente. Talvez uma minoria da ordem da exceção. Mas no geral, não. Nós não sabemos. Todavia, conforme você verá explicado de maneira muito mais ampla nesse vídeo que eu te falei, o descontrole emocional como resultado da substituição do real pela imaginação, a gente vai perceber que, embora nós não saibamos o que seja morrer, essa lacuna do não saber intelectualmente é preenchida pela nossa imaginação. Portanto, nenhum de nós sabe dizer o que é a morte e o que é o morrer. Porém, todos nós temos uma imaginação acerca do que seja isso. Ora, e onde está pautada boa parte, o grosso dessa nossa imaginação? Quais são os pilares dela? Como que ela é constituída? Ora, ela é constituída certamente a partir dos nossos sentidos, da nossa visão, da nossa audição, do tato, do olfato. A gente assiste, é pela captura perceptiva da cenografia daquilo que representa a morte do lado de fora, em relação àquilo que a gente vê, sente, percebe ao nosso redor, que serve de matéria-prima para a construção da nossa imaginação acerca do que seja a morte. Mas de fato e verdade nenhum de nós sabemos. E seria muito mais saudável se a gente pelo menos vivesse entregando a esse tema o benefício da dúvida. Sim, porque a fobia da morte como a mãe de todas as neuroses
ela é o grande espinho plantado no seio do nosso instinto de autopreservação e emulando da nossa parte toda uma reatividade altamente defensiva contra aquilo que de fato e verdade nenhum de nós sabemos o que seja. E eu tive até uma experiência muito ilustrativa, por exemplo, com o meu paizinho. É interessante, meu pai, ele lutou contra uma progressão do câncer no corpo, nesse casulozinho aqui. E quando o tumor conseguiu romper a barreira e invadir a meninge, ele teve uma convulsão súbita. Meu pai estava bem, ele estava bem de saúde, caminhava bem, estava fazendo suas atividades regulares, até que de uma hora para outra ele estava participando de um evento num determinado local, não se sentiu bem, parou de falar, a esposa dele assumiu a palavra, no que ele sentou, ele foi imediatamente acometido por uma convulsão. Ele entrou num quadro de convulsão. Quem olhava de fora, o quadro, aquilo que os sentidos capturavam era terrível, né? O corpo dele se revirando, o óculos caiu na boca, ele mastigou a lente, feriu a língua, se estribuchando, e aí foi aquela correria para poder pegá-lo, socorrê-lo, levaram até o hospital. Eu fui avisado, fui até lá o hospital, quando cheguei lá, graças a Deus, o meu pai já estava acordado, lúcido, a crise tinha passado. E quando eu fui conversar com ele, eu perguntei, pai, como é que foi? E ele me disse a seguinte coisa, Felipe, se papai do céu tivesse me levado, eu não tinha sequer percebido. Porque a última coisa que eu me lembro é que eu estava sentado ali e de repente eu apaguei e acordei aqui. Isso é que eu acho impressionante. O modo como se passa pela experiência daquilo que exibe nesse corpo as marcas do sofrimento e da agonia é um modo absolutamente exclusivo e individual para quem assim vive. Só que para quem olha de fora e assiste tal cenografia dos horrores, naquilo em que não sabe de fato e verdade como o sujeito em si está experimentando aquilo, então a gente projeta sobre aquele cenário a nossa própria imaginação de pressuposição. Porque quem assistiu aquilo ali, nossa, imaginou que o meu pai deve ter sofrido agonias. Mas conscientemente o meu pai não tinha registro nenhum daquilo. É como se ele tivesse se ausentado do corpo enquanto o corpo estribuchava os seus próprios engasgos. Ora, existe muita imaginação acerca da morte e do morrer. Mas eu quero te convidar a duvidar disso. E eu gostaria de lhe fazer um convite ainda mais ousado. Porque se de fato a gente não sabe, então nos cabe crer. E a maioria debruça a sua crença naquilo que imagina. E a imaginação foi construída apenas por aquilo que os sentidos capturaram nas cenografias das exterioridades do comportamento do corpo. Só que uma pitada de espiritualidade saudável pode ajudar muito, sobretudo, a você ter uma resposta emocional mais equilibrada diante desse tema. Eu, particularmente, sou daqueles que creio que a morte não é onde nada termina, pelo contrário, é onde tudo começa. Ah, Felipe, prova? Não tenho como provar. Eu creio. Até porque você também, que pressupõe que a morte termina no caixão,
Não tem como provar, salvo aquilo que os seus sentidos capturam, porque além disso, foge da nossa capacidade racional científica de afirmar contundentemente alguma coisa. Todavia, agora, em nome daquilo que me pacifica, que me equilibra, que produz em mim uma saudável serenidade diante de um tema tão controverso, é me entregar ao benefício da dúvida, de não tornar os meus sentidos um absoluto na análise de uma experiência que em si mesmo é enigmática. Então, justamente por isso, eu abraço a liberdade de poder crer aquilo que me traz ânimo, aquilo que me produz vida. Portanto, é nisso que eu creio e é isso que eu compartilho com você. Terminando essa minha reflexão, respondendo para você, o que é a morte? O que é o morrer? Não sei. Porém, eu creio que é onde a vida mergulha num absoluto, deixando para trás todos os filtros e todas as relatividades daquilo que nos ataviava ao tempo e espaço, dando plena expressão para o ser na vida eterna com o Pai de amor. Olha que maravilha! Isso me dá ousadia, isso me dá serenidade em meio ao que muitos se conturbam. E eu gostaria de trazer isso como reflexão para te emprestar nesse dia, quando você estiver assistindo, como uma possibilidade de vir a crer. Porque de fato e verdade, admita, ninguém sabe. Um abraço, gente boa. Valeu!